Pessoal, boa noite. Dia 7 de abril de 2020, 21 horas e 30 minutos. Corona sem neura. Nossa série de lives focado na medicina, no tratamento, com base científica, neurocientífica, para você, trazendo um ambiente aqui que a gente possa conversar, possamos trocar informações importantes de uma forma direta, objetiva e prática para você. Pelo menos aí já rolaram umas, acho que 8 ou 9 lives. Eu estou salvando essas lives para todo mundo saber e depois vai lá no YouTube se quiser conferir, porque ela aqui tem um prazo de validade de 24 horas. Eu tenho marcado geralmente esse horário porque eu entendo que acaba sendo um momento em que as pessoas conseguem ficar um pouco mais tranquilas, né? E como a ideia aqui realmente é passar informação e a gente bater papo com pessoas que estejam trabalhando na área ou que tenham uma visão aí diferente de toda a sociedade, então a gente pode aproveitar. Eu realmente acredito que aqui o ambiente do Instagram é um ambiente bacana, que a gente pode se divertir, a gente pode aproveitar até para juntos, né, vencer aí essa questão da quarentena e do confinamento com menos tédio. Mas como o objetivo aqui é aproveitar esse canal e que a gente possa de fato trocar informação, esse horário tem sido um horário mais tranquilo e objetivo para a gente realizar essa tarefa. Estou vendo muitas pessoas aqui que já entraram, eu quero dizer para vocês muito boa noite, eu fico feliz de ver todos vocês aqui. A gente da área da saúde, a gente se sente realmente útil e é bem legal esse contato direto, com pouco filtro e tendo o retorno direto de vocês aqui. Então, está sendo uma experiência bem bacana. E eu tenho que ser sincero para vocês, a gente aprende muito, a gente ensina muita coisa, mas a gente aprende demais também, né? E a gente percebe que se existe algo que vai deixar de benefício esse desafio que a gente está passando aí, é um amadurecimento geral da sociedade, né? Até as redes sociais a gente está utilizando de uma forma diferente. Pessoal, boa noite. Eu acredito que vocês estejam escutando bem e hoje a nossa conversa aqui no Corona Sem Neura vai ser com um grande amigo que é cardiologista, Dr. André Gasparotto, que conversou conosco a semana retrasada. E hoje a gente vai falar de um assunto, assim, quente mesmo, né? A gente vai falar sobre os medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento do coronavírus. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas informações aparecem, então é cloroquina, é remédio que pode ser utilizado aí para tratar piolho, tratar verme, agora o soro de pessoas que se curaram como forma de tratar, enfim. Pelo menos aí tem mais de 338 linhas de pesquisa acontecendo ao redor do mundo para tentar achar a solução e o tratamento adequado. Nós já entendemos, se existe uma vacina e a população consegue ser imunizada antes, ok. Agora, pelo andar da carruagem, o que a gente está notando é que a existência de um remédio que possa controlar essa infecção viral, que possa minimizar a resposta inflamatória, que acaba sendo muito grave para o órgão, principalmente para o pulmão, mas também para os rins. Hoje mesmo me mandaram um relato de um paciente que apresentou um quadro que não é o mais comum, mas apresentou assim, um quadro de encefalite, ou seja, de inflamação no cérebro pelo coronavírus. Olha só, pessoal, boa noite, muita gente entrando aqui, legal, a gente está conectado e eu vou verificar aqui se o meu amigo, o nosso doutor André Gasparotto, já fez a solicitação. Eu quero fazer uma coisa, eu não sei se eu consigo, acho que sim. Olha só, pergunta chegando aqui. Eu queria ver se eu consigo colocar aqui um título para que a gente pudesse deixar aqui documentado. Desativar comentários não, fiz isso uma vez, não foi legal. Aqui perguntas não. Vamos lá. Eu quero colocar um título bacana aqui. O André já está aqui.
Eu vou pedir para ele entrar. Quando você fizer a transmissão ao vivo com outra pessoa, assim tá. Legal. Vamos chamar. Aguardando a conexão. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje o assunto é quente, hein? Hoje a gente vai falar sobre os remédios. O que já está sendo utilizado. E para isso, doutor André, boa noite, meu amigo. Boa noite. Como Tudo vai, bem? Eu Fernando? Tudo bem? estava dando uma aquecida aqui no pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer a sua disponibilidade de tempo. Olha só, a Anne entrando aí, Anne. Beijo para você, querida. Bacana, vamos lá. Olha só, Sempre um prazer o, estar junto aí, Fernando. o tema que a Por gente vai pior que falar, seja o tema. pois é, pois é. O tema que a gente vai falar hoje, André, é um tema quente, né? Porque vamos falar dos medicamentos, né? Eu estava dando uma olhada aqui, existem pelo menos mais de 300 trabalhos em curso que estão rolando para tentar encontrar um remédio adequado. Todo mundo procura a cura, né? Parece até filme de ficção, né? Existe uma cura, um antídoto, alguma coisa assim, um elixir, né? Nos tempos antigos, a medicina fazia isso, né? Encontrava tal. E você é uma pessoa que está trabalhando no front, em terapia intensiva, e eu sei que vai trazer para a gente uma visão assim muito real do que está acontecendo. Então, para a gente, isso vai ser muito importante, viu? Olha, gostei aí do pano de fundo. Eu não lembro se a outra vez que a gente fez a live, você estava aí, parece que é uma biblioteca. Eu estou vendo uma motocicleta ali vermelha ali atrás, com A seus moto não livros. falta, né? Estou no escritório hoje. Estou preso no escritório. Bacana. Bom, André, Fernando, vamos lá. realmente, assim, Então, nós temos várias opções que estão sendo estudadas no tratamento, né? Como você disse, são várias linhas de pesquisa. A gente tem interagido com especialistas do mundo inteiro através da internet, especialistas na Europa, nos Estados Unidos, trocando informações, porque é uma doença nova, então a gente tem que juntar o mais possível de informações, sempre baseado naquilo que, no maior respaldo científico possível. Eu diria para vocês, de uma forma mais sintética, se a gente for resumir as linhas de pesquisa, elas estão basicamente avaliando drogas que bloqueiem o encaixe do vírus na célula. Essa é uma coisa. A segunda, interromper a multiplicação do vírus, uma vez já instalada a doença, obviamente. Como você já mencionou aí, essa para mim talvez seja uma grande esperança para mim e para muitos colegas do mundo também, é a transferência de soro, né? Soro através do plasma, rico em imunoglobulinas, já com anticorpos, né? Com IgG, pacientes que foram curados, essa para mim talvez seja uma das melhores opções. As vacinas, né? E uma outra coisa que é fundamental também, que é o controle, a gente conseguir modular a agressão sistêmica que o vírus faz. Não é exclusivo do coronavírus, mas sim da sepse, como uma forma geral. E dentro dessas... E a quinta a linha seria a vacina. Então, todas as pesquisas, se a gente for resumir, está dentro dessas 5 opções. O André, vamos exemplificar aqui para todo mundo, porque eu acho que vai funcionar legal, tá? Eu tive essa ideia, eu nem falei com você, mas eu falei, vamos pensar uma coisa prática. Homem, 55 anos, tá? De repente, vamos botar um nome virtual, essa pessoa se chama Manuel, tá? Não tem nenhuma doença pré-existente. Começou com um quadro de tosse seca, febre, dor no corpo, progressivamente foi piorando no decorrer dos dias, 3, 4 dias com febre, e de repente começa a sentir dificuldade para respirar. Começa a fazer aquele quadro típico, né, de quando Tiragem a intercostal, pessoa está com isso, tiragem musculatura intercostal, acessória. aqui na fúrcula fica diferente. Enfim, clinicamente está parecendo aí que é um quadro de coronavírus. Perfeito? Sim, Então, quando a gente fala certo. de remédio, nessa fase inicial, nesses 2 primeiros dias, antes da pessoa ter a falta de ar, o que teria de remédio para a pessoa tomar, sendo que ela não sabe ainda se tem coronavírus? Na minha cabeça, vem 2 coisas. Ela vai tomar uma dipirona para aliviar a febre, vai tomar um paracetamol para se sentir bem.
A gente já conversou sobre anti-inflamatórios, principalmente em relação ao ibuprofeno, que primeiro a Organização Mundial de Saúde alertou, olha, não usa porque pode favorecer a entrada do vírus na célula, aí depois soltou uma nota que tudo bem, e o conceito que fica para a gente é, pô, numa boa, vai usar dipirona ou paracetamol se só ficar por aí essa questão. Mas vamos supor, o camarada ficou ruim, foi para o hospital, vai lá e vai medir a saturação está baixa. Quais são os próximos remédios que o indivíduo deveria ter acesso ou deveria tomar? Então, antes dele desenvolver esse quadro de falta de ar, que a gente chama de dispneia, basicamente o tratamento é sintomático. Ele se enquadra, até esse momento, nos 85% que vão ter um resfriado leve, uma gripe leve, um aumento de temperatura, dor muscular, né, mialgia, basicamente sintomáticos, né? Como você disse, Quer dizer, é uma sensação, ibuprofeno. na grande esmagadora maioria dos casos, estamos falando de 80%, 85%, isso não é um número pequeno, é muita gente. O que a pessoa vai sentir é algo muito parecido com uma gripe mesmo, né? Uma gripe simples, um resfriado, algo assim. Agora, no momento dessa transição entre a leve e a moderada, que é quando o paciente começa a ter desconforto respiratório, ele precisa de suporte de oxigênio, é aí que, basicamente, o ponto forte das pesquisas é a partir daí para frente. Que é o paciente que está entrando, desenvolvendo a forma, pelo menos, moderada da doença a grave. É a hora que o indivíduo precisa de aquela máscara de oxigênio, que a gente acaba falando que inverteu? É esse o ponto de virada? Sim, sim, sim. A saturação normal... Enquanto ele está... A saturação normal, o que é? 95%, 96%, é isso? Isso, mais ou menos isso. Quando abaixou muito, ela vai precisar da suplementação de oxigênio. Isso. Quando que a gente classifica o paciente de moderado para alto risco? Ou seja, já é o momento dele estar na UTI. É quando o paciente está com suporte de oxigênio mínimo, através de catéter de O2, aquele catéterzinho verde, e mesmo assim ele mantém o desconforto respiratório e uma saturação de oxigênio, aferida pelo dedo, né, pelo oxímetro, menor do que 93. Então esse paciente merece UTI. E por que merece UTI? Então 93% é o momento em que já tem indicação de mandar para UTI. Mesmo utilizando a suplementação de oxigênio. Tá. Sim. Por quê? Porque esses pacientes, o que a gente tem visto na prática, Fernando, é que esses pacientes que necessitam de máscara para auxiliar na respiração, que já é um passo além do catéter de oxigênio, a chance dele deteriorar de forma abrupta, ela é relativamente grande e é o que a gente tem visto. E o paciente evoluir com necessidade de intubação. Então, por isso ele tem que estar na UTI. Então, até aí, o que esse paciente, o nosso paciente virtual e o seu Manuel, fez uso? Fez uso de Novalgina, de dipirona, para alívio da febre, do sintoma, fez uso do paracetamol, alguma coisa para parar de tossir, e começou a precisar de oxigênio, que não deixa de ser, entre aspas, um remédio que ele está recebendo porque o organismo dele não está dando conta do recado. Foi para a UTI. Sim. Aí vem a grande pergunta de todo mundo. É o momento do indivíduo começar a ser submetido ao tratamento com hidroxicloroquina mais azitromicina? Sim. Na maioria dos serviços, esse é o tratamento que está sendo indicado. Só lembrar que, como ainda é um tratamento experimental, isso a gente falou na outra live, você como um cientista e um grande pesquisador, sabe os passos que existem até a liberação de um remédio para um tratamento específico. Então, nós atropelamos a ciência de alguma forma. Mas é nessa fase, então, o paciente ele tem que ter um termo de consentimento, a família e o paciente tem que estar cientes dos riscos da hidroxicloroquina, que não é uma droga inócua, pode gerar problemas, especialmente ligado ao coração. Mas André, assim, o grande problema da cloroquina é a arritmia, né? Ou seja, o coração bater num ritmo diferente do normal, o indivíduo tem uma parada cardíaca e, se morrer por conta disso. Esse é o grande problema.
essa semana foi uma semana muito dura, foi bem pesado. E a gente tem visto que as semanas gradativamente têm piorado. Essa semana eu perdi 2 colegas médicos. Faleceram, Um morreram morreram. por Um coronavírus. por coronavírus. Um é um colega, um cirurgião vascular extremamente respeitado no nosso hospital, tinha em torno de 65 anos mais ou menos, abalou bastante, sabe? Foi uma coisa bem ruim, porque, por exemplo, quando eu andava de moto, e eu corria de moto, eu via pessoas eventualmente morrendo, mas quando um amigo muito próximo morreu, foi que eu parei. Então, essa analogia é justamente isso. Enquanto a gente está vendo hoje, hoje acho que a gente está em 660 mortes, mais ou menos. Eu dei uma olhada nisso. É assim, ó, no dados do Ministério da Saúde de hoje, dia 7 de abril. 13.717 pacientes confirmados e 667 óbitos. É isso aí o número. Então, aí quando a gente vê a morte batendo na nossa porta, a gente fica, independente da idade dele, dos fatores de risco dele, a gente se abala. E um outro caso, aí para falar da cloroquina, e para as pessoas que estão vendo, para reforçar essa questão da cloroquina, ela não está sendo, existe linha de pesquisa na cloroquina, nesse paciente oligossintomático, que não tem necessidade de internação, mas ainda é muito fraco. Se o respaldo científico que nós temos para fazer a hidroxicloroquina no paciente internado grave é pequeno, no paciente que não está internado é muito pequeno. Esse segundo colega, que até onde eu sei da história, era um paciente de 55 anos, muito similar ao exemplo que você deu, médico, você sabe da facilidade que a gente tem de fazer uma receita, ir lá na farmácia e comprar a hidroxicloroquina. Ele fez, e segundo relatos, eu não presenciei, obviamente, ele teve uma dor no peito, uma palpitação e uma morte súbita em casa. Então, assim, Isso provavelmente depois era de um ter paciente que tomado a ia evoluir bem. hidroxicloroquina. Ah, entendi. Isso. Então você 2 dias suspeita após o que uso. a morte dele tenha sido relacionada com a hidroxicloroquina, a utilização da Se essa história, hidroxicloroquina. se essa história for real, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta. Se isso for real, eu tenho certeza absoluta, porque ele teve uma palpitação, uma dor e caiu duro. Então, é a arritmia ventricular, uma arritmia que a gente chama de torsade de Points, e provavelmente foi isso que aconteceu. Então, esse é o alerta, porque, por exemplo, hoje mesmo meu tio, que eu não sei se está aqui, está questionando a respeito do uso da cloroquina em paciente que está em casa e tal, e melhorou, ficou curado com um dia de tratamento. Mentira, mentira. Ele ficou curado porque esse paciente ele iria evoluir bem, tomando ou não o remédio. E felizmente ele não teve efeito colateral da droga. Então, as linhas de pesquisa, essas linhas de pesquisa que eu falei, tirando a vacina, são todas voltadas para o paciente gravemente enfermo. Não é para o paciente que está com uma tossezinha, com 37,8, Agora, 38 agora, de temperatura. André, uma coisa interessante. A gente sabe que a cloroquina é utilizada por pessoas que têm a relação com a malária, ou então que têm lúpus, não é isso? Alguns outros tipos Sim. de doença autoimune. Agora sim, pô, mas as pessoas têm que tomar hidroxicloroquina também. E a gente não ouve dizer que elas tomam isso e têm parada cardíaca. E Exato. aí, como é que fica Por essa quê? Porque história? a Porque assim, dose... pelo que eu vi então, o que eu vi no protocolo é que assim, você entra com 400 miligramas 2 vezes por dia, não é isso? Isso, isso. O que existe um médico nos Estados Unidos, Dr. Zelenko, bem polêmico, mas já tratando todo mundo antes, que ele fala o seguinte: não, você não vai chegar com essa dose autona para um paciente que está com quadro leve, você já trata ele com uma dose, metade da dose, o que seria, o que poderia dar um risco muito menor do indivíduo desenvolver arritmia. O que você acha disso? Então, o grande problema é isso, são os achismos. Por quê? Porque, assim, a cloroquina foi publicada semana passada no New England, o primeiro estudo randomizado, olha o N, 60 pacientes apenas, e mostrou o benefício da hidroxicloroquina com azitromicina
no estudo randomizado, duplo cego, no paciente gravemente enfermo. Agora, nesses pacientes levemente enfermos, com resfriado, uma gripe, sintomas banais de um quadro viral, temos pouquíssimos dados pouquíssima evidência científica para falar para esse paciente tomar uma dose baixa. Então, é muito complicado você... isso que está cheio de gente polêmica no mundo, cada um achando que tem uma solução, e a gente está vendo que a solução não é assim. Não é assim. Não vai ter ninguém que vai descobrir algo mágico sozinho. É por isso que todo santo Olha só, dia nós estamos nos reunindo para discutir com o pessoal. olha só, André, a Regiane, ela faz uma pergunta que eu acho que é chave, encaixa bem aqui nesse momento da nossa conversa. Ela coloca assim, ó, por que é preciso chegar ao extremo para entrar com o tratamento? Eu acho que essa é a pergunta que você que trabalha em UTI, se responder, as pessoas vão ficar mais tranquilas. Porque o que existe, na verdade, na sensação das pessoas é o seguinte, puxa vida, se existe um remédio que é promissor, por que a gente espera o indivíduo estar tão complicado, já que, além da infecção viral, o maior problema acaba sendo a resposta inflamatória grave que esse paciente, nesses casos graves, vem a desenvolver? Por que esperar tanto, então? Por que não tentar puxar para cá? Ou será que isso é um momento histórico só? Daqui a pouquinho a gente vai perceber que esse é o caminho mesmo, e bem no começo a gente já vai começar a dar a hidroxicloroquina numa dose menor. Seja a cloroquina ou outra droga, é o que a gente espera, né, que tenha. Mas eu vou fazer uma analogia em cima dessa pergunta. Vou dar um exemplo. Paciente que chega no pronto-socorro com dor de garganta. Você já trabalhou em pronto-socorro? Eu já trabalhei em pronto-socorro. A gente sabe que o paciente está com dor de garganta, tem 24 horas de evolução. Essa dor de garganta que ele tem, essa amidalite, ela é viral, ela não é bacteriana. E a gente sabe que a infecção viral, ela predispõe à infecção bacteriana. E ele vai no pronto-socorro achando que o bezetacil, nem sei se o bezetacil está liberado ainda, eu acho que está só para sífilis, mas ele acha que ele vai tomar bezetacil e vai ficar curado. E isso não é real, porque essa infecção não é bacteriana. Então, essa analogia que eu faço. Por quê? 85% desses pacientes, especialmente os pacientes com baixo fator de risco para evoluir com uma doença grave, eles não vão ter benefício, porque eles vão se curar automaticamente. Então, 15% vai necessitar de internação e 5% vai necessitar de UTI. Isso é alarmante quando a gente fala de UTI, mas respondendo diretamente a ela, é por isso, porque um outro exemplo que eu vou te dar. A gente está em um cenário, eu já trabalhei com resgate, um acidente com múltiplas vítimas. Quem é que nós vamos atender primeiro? É aquele cara que está inconsciente ou aquele cara que está gritando, dando um show porque quebrou o braço, você vê até uma fratura exposta no braço dele. Quem é que a gente vai atender primeiro? A gente vai atender primeiro o paciente que está inconsciente. Aquele que está dando o show, ele é um paciente que está bem. Então, nós temos que priorizar. E nesse momento, tempo curto, 4 meses de evolução da doença, a gente tem que priorizar aqueles pacientes que estão evoluindo mal. Então, por isso que as linhas de pesquisa são muito mais voltadas para esse tipo de paciente. Olha só, André, uma pergunta aqui também interessante que eu escutei, falando sobre remédio, né, sobre tratamento, tá? Então já falamos aqui da hidroxicloroquina associada à azitromicina. Eu já vi, inclusive, também uma prescrição que junto recebe zinco. Mas a pergunta é a seguinte, ó, do Fernando Teixeirama, isso. Ele fala o seguinte, ó, comenta sobre a ivermectina e a anita, que estão sendo usados para o Covid-19. A anita é o albendazol, né? Ambos são vermífugos. Sim. Essa ivermectina eu sei que foi testada se não me engano, em Melbourne, na Austrália, in vitro, e viram que é capaz de em 48 horas, dar um fim no vírus. Né? E a gente sabe que não tem todos aqueles outros testes clínicos ainda. O que você tem a dizer disso para a gente? Algum paciente na UTI chegou a usar isso ou não? Não, não. Até onde eu sei, não tem ninguém no Brasil que tenha feito uso da ivermectina. In vitro, realmente parece que ela consegue inibir a chegada do vírus à célula, à nossa célula.
Em vivo nós ainda não temos nada. Certamente nos próximos dias outros protocolos irão surgir aqui no Brasil também com ivermectina, albendazol. São Agora, outras opções. agora sim, quando a gente fala da cloroquina e da azitromicina, a azitromicina é um antibiótico, então tem a função aí de, se tiver uma infecção bacteriana em conjunto, ou até mesmo, enfim, algo associado vai ajudar, é isso, né? O E motivo de ela você faz uma colocar a azitromicina sinergia. com a Ela, cloroquina. isso, ela faz uma sinergia com relação a, ao encaixe do vírus na célula e a replicação viral. Então é um efeito sinérgico. Tá. E a cloroquina, na verdade, funcionaria como um modulador da inflamação, né? Eu já ouvi dizer que ela acidifica a parte interna da célula e, por conta disso, na verdade, você diminuiria o ambiente favorável para que o vírus pudesse, então, se replicar. É isso. Sim, sim. A cloroquina não é a principal droga que está sendo estudada com relação à modulação da agressão sistêmica pelo vírus. Existem outras drogas aí, desde o corticoide, já existem alguns protocolos utilizando metilprednisolona em doses baixas. Por quê? Porque a gente sabe que o corticoide ele também aumenta a replicação viral. Então, Uhum. quando utilizar o corticoide para reduzir essa, essa, o efeito sistêmico do vírus, o quadro séptico, o corticoide em baixas doses, em alguns protocolos, está sendo utilizado. Existem outras opções, como o uso de imunoglobulinas. Existe também anticorpos monoclonais. Existe uma droga que é utilizada na artrite reumatoide, que ainda o estudo que foi feito com ela ainda não mostrou benefício, mas também é uma esperança. Uhum. E também os anticoagulantes, em função do efeito sistêmico da sepse, pelo efeito trombogênico. Então, outras complicações que a gente não sabe, você citou a encefalite viral, a gente sabe que vários pacientes estão tendo, sim, encefalite viral e tem dificultado a extubação, a retirada do tubo do paciente, mas também eles podem estar fazendo AVC isquêmico pela formação de trombos, eles podem estar fazendo infarto, eles podem estar formando trombos nas renais. Isso é uma outra coisa que eu tinha até comentado contigo, que Uhum. assim, eu não vi absolutamente nada, e isso eu tenho discutido com o pessoal no mundo, de falar sobre a necessidade de diálise nesses pacientes. E o que a gente está vendo na prática, não só aqui no Brasil, mas em vários serviços no mundo, é que cerca de 25% desses pacientes evoluem com necessidade de terapia dialítica. E Ou aí a gente seja, ouve, não é só a máquina para o pulmão, é a máquina para fazer a vez do rim também. exatamente, e a gente só ouve ventilador, 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 ventilador. A gente está cansado de ouvir sobre compra de ventilador. Eu não ouvi, se você tiver ouvido, você me corrige. Se tiver falado no seu programa, também me corrige. A gente está aqui justamente para discutir. As pessoas às vezes Não, não não, entendem discutir o lado realmente você positivo. você está chamando a atenção para algo que não tem sido falado. A gente, em termos de material, o que se discute? Vamos começar antes da infecção, uso de máscara, depois Sim, aparelho de ventilação, junto com isso, limpeza das mãos. limpeza das mãos. Em termos de tratamento, a cloroquina é a cereja E do aí, bolo, que se fala. E tem outros remédios, né? Remédio que já foi usado para o ebola, remédio que é sim, utilizado para o HIV, HIV, enfim, e que estão sendo, na verdade, aplicados em forma de protocolos, né? sim, Então, sim. tem o protocolo organizado, qual que vai ser o tratamento que esse paciente vai receber. Porque isso tem que ficar claro para todo mundo também que está escutando a gente, né? Não é assim que o paciente chega lá, ele vai receber tudo de uma forma desorganizada, porque os Sim. remédios têm um propósito de serem utilizados e têm efeitos colaterais, né? E podem, inclusive, ter relação entre eles que pode atrapalhar a evolução do paciente. Não tem nenhuma panaceia aí. Já adianto isso. O que a gente está vendo não tem nada milagroso. Então, por exemplo, com relação à anticoagulação na formação de trombos, a gente sabe Isso. que o paciente séptico, ele também tem um maior risco de sangramento. E um dado de um dos trabalhos que eu li,
Fernando, olha, você é um estudioso, e eu sei muito bem disso. Eu acho que eu já devo ter lido cerca de 300 a 400 artigos sobre coronavírus. Um dos artigos que eu vi que eu achei extremamente interessante, algumas... É difícil a tradução, mas seria como se fossem microautópsias que Uhum. foram feitas na China e dos pulmões desses pacientes. Eu não achei nada do cérebro. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber do que está acontecendo no cérebro desse paciente, patologicamente dizendo, através de uma peça anatômica. No pulmão desse paciente, além dos achados trombóticos, tem achados hemorrágicos também, desses pacientes que foram a óbito. Então, olha para você ver a anticoagulação, o quanto ela é complexa. Existe um score que a gente pode utilizar à beira-leito, que é um score para avaliarmos a coagulopatia induzida pela sepse. Não é difícil fazer isso, e nos centros que estão utilizando Quando a anticoagulante. gente fala sepsia, André, o que a gente está falando, na verdade, é de uma inflamação do corpo inteiro. É isso. Exatamente. Pode ser pelo corona, pode ser por uma pneumonia qualquer, independente. É quando tem a repercussão sistêmica daquela infecção. Então, a gente sabe que nesses pacientes, seja com corona, com qualquer outra infecção, existe esse efeito protrombótico, mas também existe a possibilidade do paciente ter sangramento. Então, por isso, é uma linha muito tênue você anticoagular o paciente de forma plena, com anticoagulante em dose plena, e provocar sangramento. E além do que, esses pacientes são complexos para você mobilizá-los para tomografia. Então, está difícil a extubação e você quer ver se o paciente está tendo um AVC hemorrágico e vai iniciar anticoagulante, pode ser catastrófico. Então, realmente é muito complexo o manejo desses pacientes. Não é à toa que cerca de 60% a 80% dos pacientes que estão entubados em UTI evoluem a óbito. Então, uma provocação que eu queria fazer para você, até porque eu sei que você tem uma opinião. Eu tinha, até semana passada, eu tinha uma opinião com relação ao isolamento, quarentena e tal. Uma provocação que eu faria é o seguinte: a gente espera que cerca de 70% dos brasileiros sejam infectados. Vamos fazer uma conta com 50%, 100 milhões de brasileiros. A gente sabe, por isso a importância de testarmos, testar e confirmar o diagnóstico. Por quê? Para a gente traçar plano. Bom, aqui em São Paulo, a gente está tendo X casos. Eu sei que eu preciso de 5% de leito de UTI para esses casos. E por aí afora. E nós estamos falando de um país continental. Então, olha, vamos fazer uma conta simples. 100 milhões de infectados, 5% vão precisar de UTI. Isso dá 5 milhões de leitos de UTI. Você sabe quantos leitos de UTI nós temos no Brasil? Tem uma noção? Eu acho que são 26, 28 mil, é isso? É alguma coisa Exatamente. assim, Em né? torno de 25 mil leitos. 25 mil Sendo que leitos. 25% desses leitos estão aqui no nosso estado de São Paulo. Então, olha, assim, eu não quero ser um Nostradamus, muito pelo contrário, eu quero estar totalmente errado que isso vai acontecer, e não quero ser um apocalíptico também, mas veja a dimensão da gravidade da doença. Porque se realmente 5% de 100 milhões precisar de UTI, vai entrar em colapso. E olha só, Inviável. o Thiago Maia entrou aqui na nossa live e fez um comentário. O Thiago Maia é astrofísico, André, ele participou comigo de uma live e ele está estudando muito também, levantando muitos aspectos interessantes. Ele lembrou aqui um dado importante: 21 milhões no Brasil são idosos. Então, quando a gente pensa em grupo de risco, acaba indo para aí, na verdade, também toda a E nossa você vê uma coisa interessante, preocupação. por favor. Olha a Luísa Hoffman aqui. Luísa, beijo, saudade de você também. E aí, vamos lá. Uma coisa interessante com relação a leito de UTI. E o pessoal tem falado sobre ventilador. Isso daí eu vejo até como uma questão de boa vontade. As pessoas estarem, os engenheiros hospitalares, trabalhando em cima daqueles ventiladores que utilizamos na década no início dos anos 2000 e tal, para recuperar esses ventiladores, para eles funcionarem. Fernando, eu posso te citar aqui de cabeça 30 variáveis que nós temos em um ventilador mecânico para tratar, fazer o que a gente chama de ventilação protetora, pronar o paciente,
Pronar o paciente, para quem não sabe, é quando a gente, o nosso pulmão, a caixa torácica, ela está mais na parte posterior do que na parte anterior. Então, para a gente conseguir ventilar melhor esse paciente, descomprimir o dorso, a gente coloca o paciente deitado de barriga para baixo para ser ventilado. Ele fica com as nádegas para cima e é ventilado dessa forma para a gente conseguir expandir melhor o pulmão. Esses ventiladores não têm a mínima capacidade de ventilar um paciente assim. Não adianta. Eles vão morrer do mesmo jeito, porque são várias as demandas que esse paciente vai precisar de um ventilador. E um ventilador que era utilizado há 20 anos, há 15 anos, eu trabalhei com esses ventiladores, a gente sabe das limitações que eles possuem. Você entubar um paciente por uma pneumonia simples ou por uma insuficiência cardíaca descompensada, e a gente sabe que vai ser um tempo curto de ventilação, é uma coisa. Agora, quando a gente sabe que vai ser um tempo prolongado de ventilação, que é o que tem acontecido nesses pacientes, esses ventiladores não vão dar conta. Não vão dar. Agora, uma coisa Então, interessante, né, André, você está falando aí, você sabe o quanto que eu prezo e eu prego, e você também, a multidisciplinaridade, né? Então, você imagina, a gente está falando de cloroquina, tem uma pergunta aqui da Eduarda que eu vou pedir para você responder, porque ela realmente, ela parece muito curiosa aqui em relação à azitromicina. Ela pergunta assim, fala sobre a azitromicina, eu estou curiosa, a baixa imunidade mesmo, e o COVID, né? Você já explicou, mas eu vou pedir para você explicar de novo para ela. Mas é o seguinte, a fisioterapia, então, tem um papel fundamental no manejo desse paciente com ventilador, com ventilação mecânica, porque assim é uma situação diferente do fisiológico e sem esse pessoal, na verdade, trabalhando, e você percebe, todo mundo fala, e o fisioterapeuta? Fundamental. Eu sei de UTI neurológica, neurocirúrgica, que o grande diferencial para a gente conseguir tirar os nossos pacientes e tudo mais é a presença do fisioterapeuta em toda parte do processo, desde essa fase hiperaguda, que precisa desse suporte de fisioterapia respiratória, até depois no processo de reabilitação. Agora, fala para a gente aí um pouquinho sobre a azitromicina de novo aqui, porque ela realmente está muito curiosa. então, a azitromicina tem alguns protocolos. Tem protocolo que tem utilizado apenas a hidroxicloroquina e protocolos utilizando a hidroxicloroquina junto com a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico. Ela não foi desenhada para matar nenhum tipo de vírus. O que a gente sabe é que... O que a gente sabe... Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? Por mais que a gente esteja estudando. Mas o que a gente tem de proposta é que a associação dessas duas drogas ocorra um efeito sinérgico para reduzir o encaixe do vírus na célula e a sua multiplicação. Não é nem pelo efeito antibactericida da droga, e mais pelo sinergismo contra a replicação viral e a introdução do vírus na célula. Ou seja, ela trabalha junto para evitar esse processo natural de entrada. Não é que ela vai lá matar o vírus, mas ela dá uma atrapalhada no que o vírus tem vontade de fazer. É isso. Sim. Isso é o que a gente chama de terapia antiviral, né? É basicamente isso. E reduzir a viremia do paciente. Olha só, o Thiago está fazendo uma pergunta assim, ó, qual a estimativa de idosos que podem precisar de ventilação? O que você acha, André? A expectativa que a gente tem é de 5% dos infectados, de uma forma geral. Agora, o idoso, a gente sabe, o paciente com mais de 65 anos, que desenvolve coronavírus. Isso varia muito porque é multivariado, na verdade, né? Dificilmente o paciente com mais de 65 anos, ele não tem hipertensão, ou ele não tem diabetes, ou ele não é obeso, ou ele já não tem insuficiência cardíaca, ele já não teve infarto. É difícil uma pessoa de 65 anos completamente rígida, é bem difícil. Mas a expectativa desses pacientes infectados que necessitam de ventilação mecânica supera 30%. Então, 30% a 40%. Então, é por isso que os Estados Unidos andaram para trás, o México andou para trás, o Reino Unido andou para trás, a Itália, o chefe de Estado pediu desculpas, a Espanha, todo mundo voltou atrás em relação ao isolamento, porque a gente sabe que esses pacientes
tem uma maior probabilidade de desenvolver a forma grave da doença e necessidade de ventilação mecânica. Agora sim, André, imaginando esse paciente nosso padrão que a gente está aqui imaginando, ele vai ter um desfecho favorável, tá? Ele vai ter alta do hospital, ok? Certo. Ele precisou ser entubado. Então, mais do que simplesmente colocar ali o oxigênio suplementar, não, ele precisou colocar um tubo, ser submetido à colocação de um tubo que entre pela boca, chegue até a traqueia e seja acoplado a uma máquina para fazer essa ventilação mecânica. Tá? Você começou aí o protocolo com a hidroxicloroquina e com a azitromicina e com todo o suporte que um paciente de UTI precisa, merece e recebe. Qual que seria o cenário bacana, assim, para a gente imaginar que viria a acontecer com ele? Ele vai ficar quantos dias entubado? Um paciente que tem uma boa evolução, que tenha ficado grave e que tenha uma boa evolução. Dificilmente esses pacientes estão sendo estubados, ou seja, retirado o tubo dele em menos de 2 semanas, Fernando. Pô, 2 semanas sabe... são 14 dias, André. 2 semanas, ou bastante. seja, o paciente entrou na UTI, ele ocupou o leito, ocupou e ficou. Bom, que bom que não saiu rápido porque morreu, né? Mas assim, ele Sim. vai ocupar um espaço que, se realmente vier mais outros com diagnóstico, não tem como colocar beliche, né? A realidade é essa. Esse é o problema. Tá aí que está a questão do colapso. Então, assim, dificilmente esses pacientes são estubados em menos de 14 dias. 14 dias é um ponto-chave para a gente, por lesões da traqueia em função do cuff. Ou seja, 14 dias de incubação. Quer dizer, ele pode manifestar até um pouco antes, né? Aí vamos supor que ele começa um quadro clínico e evolui mal. Mais 14 dias, ele está falando aí pelo menos um mês de doença. Até a sua pior, até ter tido contato. Mais ou menos 20 dias. Tá. Mais ou menos 20 dias. Porque o período de incubação está em torno de 5 a 6 dias. Tá. Então, se a gente imaginar que esse paciente ficou 14 dias, ele já tem 14 dias entubado, já tem indicação de traqueostomia. E no serviço mundo traqueostomia, para quem não sabe, né, André, é que assim, porque o tubo vai ficar muito tempo, pode lesar a traqueia, é um procedimento cirúrgico. Sim, faz uma pequena abertura aqui e aí o tubo é colocado já dessa região do pescoço e a cavidade oral fica livre do tubo. Né? Exatamente. Ou seja, esse paciente vai precisar desse procedimento se não... Enfim, se ele ultrapassar isso aí. E especialmente nos pacientes mais idosos, a gente tem indicado a traqueostomia mais precoce. Não é no Brasil, isso é no mundo, tá? Não estou falando especificamente do nosso serviço, tá. Mas no mundo tem indicado a traqueostomia mais precoce, até por facilitar a higienização brônquica desses pacientes, ter mais recursos para a fisioterapia trabalhar, porque a gente sabe que um problema, como a gente falou da amidalite, um dos problemas que mata o paciente é a infecção secundária bacteriana, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quanto melhor a gente conseguir fazer a higiene desse paciente, a higiene bucal fica muito mais fácil, então é melhor. A traqueostomia é um procedimento simples. Agora, o melhor cenário desse paciente sair da UTI, ir para o quarto, ir para casa, independente da traqueostomia, você sabe muito bem que isso daí vai se fechar, a gente tira, isso daí é o menor dos problemas. Existe possibilidade de sequelas pulmonares e sequelas cardíacas também. A gente sabe que em torno de 13% desses pacientes desenvolvem miocardite pelo vírus. Agora, pode cursar. Agora, assim, André, assim, além desses problemas graves, numa situação ideal, tem essa pergunta aqui do Thiago Maia, que é o seguinte: quanto tempo, mais ou menos, é o tempo médio de internação? Vamos supor que ele não teve essa miocardite, não teve essa complicação e não precisou fazer diálise também. Mas ele precisou ficar entubado. E minha outra pergunta, 14 dias entubado, 14 dias direto tomando hidroxicloroquina Não, 10 dias. 10 dias, depois desse tempo para. Sim, sim. A maioria dos protocolos encerra em 10 dias. E o tempo médio de internação? Varia, mas o paciente que é entubado, mesmo os mais jovens, tá? A gente tem visto paciente com 40 anos, inclusive com pouco fator de risco, que tem evoluído de forma grave, a internação é prolongada. Pode chegar a um mês, mas é em torno de 20 a 30 dias nos pacientes que estão recebendo alta. Ou seja, a gente está começando a dar alta hospitalar agora. Né? Se a gente imaginar que os primeiros casos aconteceram
os primeiros casos fortes de verdade aconteceram em meados de março, a gente está dando alta para casa agora. Então, Quer é um dizer, cenário é um paciente que de fato ele demanda, ele usa o hospital, usa os profissionais da saúde, porque de fato ele fica totalmente vulnerável. Isso se não tiver aquelas complicações que você estava comentando, né? Se não tiver sim, miocardite, se não tiver encefalite, se não precisar fazer uma insuficiência diálise, renal. se não tiver insuficiência renal, se não tiver uma outra complicação, tipo uma trombose, ou uma outra infecção, né? Pega aí uma infecção hospitalar, um gram-negativo, alguma coisa assim, e que essa é a realidade, né? Porque não É a adianta realidade. imaginar, porque assim fica um negócio na cabeça de todo mundo que parece que agora só existe coronavírus. O problema é que assim que ter coronavírus não imuniza dos outros problemas e outras doenças, né? Não, é uma porta de entrada, na verdade, né? Para o paciente que não apresenta a forma simples da doença, é uma porta de entrada para outras doenças. A gente sempre falou, a gente aprendeu na faculdade que o vírus ele é uma porta de entrada para a bactéria, né? Ele abre a porta para que a bactéria entre. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de corticoide, quando a gente está falando de outras medicações que a gente não sabe o efeito em cima dessa doença, se a gente vai ajudar o nosso paciente ou se a gente vai piorar o prognóstico desse paciente. Então, a gente tem que ter bastante cautela, indicar algum tipo de tratamento naquele paciente que está evoluindo muito bem. André, e assim, imaginando que esse paciente nosso aí, o senhor Manuel, de 55 anos, teve uma boa evolução, precisou sim ficar entubado, ficou aí 10 a 14 dias, depois foi para o quarto, ficou bem e pôde ir para casa. Esse paciente vai para casa com algum remédio ou não? A princípio, não. Quer dizer, Especificamente, ele completou o ciclo da medicação e aí passou essa fase viral, ele estaria aí dispensado. Fala um pouquinho para a gente sobre esse protocolo do plasma plasma convalescente, né, que se diz o termo, né, sim. que é um protocolo, né, que está começando, né? É. Na China é o país mais forte que tem isso, tá, Fernando? Que eles estão assim, tentando recrutar o máximo de pacientes que foram infectados e que já possuem IgG positivo. Para quem não, só para a gente explicar de forma rápida, pessoal, esse teste rápido que está chegando no Brasil, além de ter um diagnóstico em massa, a gente vai ter a conversão sorológica, a gente diz. Então, o paciente que já tem IgG positivo significa que ele teve a doença, mesmo que não teve sintoma nenhum, e ele tem sinais sorológicos de cura. Então, esse paciente, o plasma desse paciente é rico em anticorpos. Então, os protocolos que têm se utilizado o tratamento à base de plasma são nos pacientes gravemente enfermos que você dá os anticorpos seriam os soldados, seria aquele que vai matar o vírus. Então, você dá uma alta carga de anticorpos para esses pacientes gravemente enfermos. Aí me perguntaram também, me chamaram no Instagram, perguntaram, André, mas e por que não faz isso com a gente que está aqui agora? Porque quem consegue fazer essa imunização são as vacinas. Porque para o anticorpo permanecer no nosso organismo e circulando, nós temos que ter contato com o antígeno, ou seja, aí a vacina. Aqui no Brasil, por exemplo, nós já conseguimos separar o que seria a casca do vírus e retirar todo o material genético dele. Então, ele não provocaria doença, mas ainda está em fase de estudo para chegar até a vacina. E quando a gente faz essa infusão maciça de anticorpos, o organismo não retém o anticorpo depois para nos deixar imune. E esse é um dos motivos Quer de dizer, não fazer. o efeito colateral disso é que não seria efeito colateral, mas o problema disso seria que você não deixaria ali a cicatriz imunológica, sorológica, que seria algo positivo para a pessoa não ter a doença de novo. Então, alguém Sim, tratado dessa forma pode ser que padeça novamente de uma infecção. Isso tudo teórico, né? Mas sim. é por aí. Teoricamente, esse paciente que recebeu o plasma e ele saiu vivo, independente de ter sido o plasma que o curou ou não, ele vai ter cura sorológica, porque ele vai formar a sua IgG, ele vai formar os seus anticorpos também. Então, teoricamente, a gente sabe que tem alguns poucos casos de reinfecção pelo vírus, mas essa não é a realidade.
A realidade é que uma vez que você pegou a infecção, você não pega novamente. E o cenário ideal seria a vacina. Nos Estados Unidos e na China também estão quebrando a ciência ao meio, porque já estão fazendo, aplicando vacina em humanos. A gente entende a pressa e tal, mas a pressa às vezes é inimiga da perfeição. E já estão utilizando vacina em alguns protocolos nos Estados Unidos e na China. Aqui no Brasil, a princípio, será seguido todo o rito para a segurança do paciente. E vamos ver. Se der certo, seria ótimo, né? O André, olha que bacana. A CEL Educação Física, ela fez um comentário curioso aqui, ó. Queria saber, minha avó toma hidroxicloroquina contínua, provavelmente porque tem alguma doença de base que necessite. Isso beneficia ela? Nem que seja pouco, né? Mas olha, a pergunta dela é interessante, né? A pessoa que já usa a cloroquina, ou porque tem lúpus, quer dizer, enfim, será que ela estaria protegida em relação ao resto da população? Não sabemos, infelizmente, Fernando. Eu gostaria muito de ter essa resposta. Até porque se a gente tivesse essa resposta, a gente estaria indicando hidroxicloroquina. Eu teria tomado, você teria tomado, estaria tomando. Infelizmente, a gente não tem essa resposta. Inclusive, a gente sabe de pacientes, eu não vi nenhum paciente ainda, mas discutindo com os colegas afora aí, de pacientes que desenvolveram forma grave da doença em uso da cloroquina por outro motivo. Então, a cloroquina está longe de deixar a pessoa imune. Mas, de fato, a gente não sabe se realmente reduz a possibilidade dela desenvolver formas graves da doença. Perfeito. André, nossa live está se estendendo aqui e eu não quero perder a chance de encerrar ela fazendo uma pergunta que seja respondida muito pela sua sensibilidade mesmo, tá? De médico que lida com um paciente grave em terapia intensiva. Bom, frente a esse cenário todo, se você pudesse, de repente, ser a única pessoa que define tudo como deve acontecer, tá? O que você imagina que deveriam ser os passos a partir do momento que a gente está aqui hoje, com esse cenário aqui no Brasil, ó, de 13.717 pacientes confirmados? Quer dizer, deve ter muito mais gente, só que não está testado. Se a gente imaginar 10 vezes mais aqui, 100 mil pessoas, tá? A gente tem 667 óbitos. É bastante? É bastante. Mas na Itália teve dia que morreu só essa quantidade aqui num dia para mais, né? Sim. Tomara que a gente não chegue, não tenha essa experiência. Mas assim, quais os passos que você tomaria? Veja, eu posso sinceramente falar aqui para você. O Dr. Henrique Mandetta, ele não está com o cargo dele comprometido, não. Você pode falar livremente aí. Mas eu quero saber a sua. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você faria se você pudesse, de fato, olha, faço isso, faço aquilo, com base no que você está percebendo da evolução dos pacientes dentro do hospital? A população fica com medo. Eu falei, essa live aqui ia ser mais quente, porque a gente está falando aqui bem próximo do real mesmo, né? E não só casos anedóticos. Você está vendo aí os caras tendo alta, pessoas queridas e próximas que tiveram infecção e morreram. Qual que seria a sua estratégia? André, doutor André Gasparotto. Sim, não estou nem representando a minha instituição, estou médico e pessoa aqui. Isso. A única crítica que eu tenho a Mandetta é aquilo que a gente está falando. Ninguém falou em diálise. Não só a ele, mas no mundo inteiro. Fora isso, eu não tenho crítica com relação a ele. A menina de ouro, para mim, num modelo experimental, e que teoricamente seria o melhor dos cenários, isso falando no paciente crítico, paciente grave, paciente que está na unidade de terapia intensiva, a menina de ouro, para mim, seria a plasmaférese. Seria a infusão de anticorpos nesses pacientes, para tentar minimizar o máximo possível do efeito do vírus diretamente na célula. Se eu tivesse que escolher alguma coisa daqui, esse seria o meu foco. Quando você fala plasmaferese, é isso do plasma convalescente? Sim, sim. Que basicamente, se a gente fosse traduzir para quem aqui não é da medicina, seria quase que o que a gente faz com o soro antiofídico. A pessoa leva a picada de cobra, você pega o soro Essa é a analogia. É isso, seria um soro, um antídoto.
Exatamente, exatamente. Só que isso em modelo experimental. Está sendo testado, a gente espera que nas próximas 2 semanas, você vê que engraçado, né? Como hemodinamicista, chinês produz bastante trabalho científico. Agora, fora da hemodinâmica, chinês praticamente não produz muita coisa, não. E você sabe disso também. Ah, mas na China tá saindo, eles estão publicando muito, até porque eles foram o primeiro país foi de lá que veio, né? Como diz o Trump, né? O vírus chinês. E ah, sem Olha dúvida, só, André, a doutora Lilian Fiorelli está falando, meu pai está internado na UTI. A Lilian é a filha do doutor Alfredo Fiorelli? Cirurgião não cardíaco. conheço. Puxa vida. A Lilian eu não conheço. Bom, E o que não, ela ela falou falou, que Fer? eu vi ela aqui escrevendo aqui agora que o pai dela está internado na UTI. Puxa vida. Bom, tomara que ele melhore, né? Um cara muito querido. Ó, filha do Tem Dr. vários Alfredo colegas Inácio meus Fiorelli, internados. cirurgião cardíaco. Putz, ele foi meu mentor quando eu estava na faculdade, queria fazer cirurgia cardíaca, já você sabe dessa história, né? E ele que, enfim, me mostrou um monte de coisa bacana da cirurgia cardíaca, do transplante cardíaco, e assim vai. Bom, tomara que tenha uma ótima evolução. E, Fernando, eu também, assim, antes de encerrar, como eu te disse, eu não quero ser apocalíptico, nada, mas o cenário, ele é muito preocupante. Quando a gente analisa por números e a gente analisa, depois de ter visto 400 trabalhos e conversado aí afora no mundo com o pessoal, é um pouco, é bem preocupante. Ah, eu Essa semana eu fiquei bem chateado em função disso que aconteceu, né, no nosso hospital. Mas, ah, sem dúvida, é muito preocupante. Eu estou muito preocupado. Se eu acho que aqui em São Paulo, que é onde nós temos mais recursos, ah, eu acho que tem uma grande chance de entrar em colapso, eu fico pensando nos mais carentes do nosso país, os mais pobres. Não só em função da questão financeira, que eles estão sofrendo muito mais do que nós, mas também na hora que eles precisarem de serviço médico, na hora que eles precisarem de um tratamento adequado, de um bom especialista e de bons aparelhos para que ele tenha a chance de se curar. Isso realmente tem me deixado muito agoniado, a ponto de interferir bastante no meu sono. Eu que já tenho uma insônia crônica já, e isso tem mexido bastante comigo. Eu tenho ficado, você sabe que eu tenho um filho pequeno, eu tenho tentado ficar o máximo possível longe do meu filho, porque eu sou um possível vetor. Tem colegas meus que estão dormindo em hotel, Airbnb e tal, não estão ficando em casa. Eu estou dormindo no quarto sozinho, em todos esses dias. Então, tem todo esse lado que, assim, a gente está estudando pra caramba, a gente está trabalhando pra caramba, e, e a gente está. Se as pessoas que estão em casa de quarentena estão sofrendo, pode ter certeza que a gente tá sentindo isso na pele, e quando a gente vem para casa, talvez a nossa quarentena seja pior do que a das pessoas que não são da área da saúde. Isso eu compartilho, como você disse, com relação à equipe multidisciplinar, Sim. que está passando pela mesma situação do que nós médicos. Então, realmente é triste e é preocupante. Eu tenho bastante receio. Eu não tenho medo de ficar doente, de morrer, mas eu tenho muito medo de deixar meu filho doente, né? Minha esposa, meus pais. Isso mexe com a gente. Meu amigo. Força, vamos para frente, vamos trabalhar. Nós fizemos o juramento de Hipócrates e está aí o desafio na nossa frente aí para ser lidado. Muito obrigado pela live, viu? E Deus te Eu que abençoe, que você agradeço, durma Fernando. bem essa noite, porque amanhã os pacientes precisam de você ali. Doutor André Fortão ali, cheio de bons pensamentos e inteligência para manejar clinicamente com muito amor aí essa profissão Que maravilhosa Deus que é a continue área nos de saúde. iluminando, dando calma, dando proteção, não só a nós, mas a toda a população, para que a gente consiga vencer mais essa, e que eu acho que é a pior
a pior luta que nossa geração está tendo. E espero que seja a pior, que não venha nenhuma outra pior, né, Fernando? É isso aí. André, boa noite. São 60 minutos aqui de conversa da melhor qualidade e tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito toda a sua experiência aqui compartilhada. Valeu, Fernando. E eu tenho certeza da sua também.